Olá, pessoal! Como estão vocês? Todos bem? Sejam bem-vindos! Olá, olá! Sejam bem-vindos! Como vão vocês? Entramos um pouquinho mais cedo na live que vai começar às 5h30. Entramos um minutinho mais cedo para já que vocês vão tomando seus assentos. Já vão chegando. Oi, Ju, Adalgisa. Oi, João. Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a poética da infância com Severino Antônio e Kátia Tavares. Um privilégio para vocês estarem assistindo essa live deliciosa, finalizando a jornada falando de brincar. Oi, Elô! Oi, Ju! Rafa, sejam bem-vindos todos vocês, Tânia, Mari, Andréia, Vanessa. Assim é uma forma também de eu poder até cumprimentar vocês. Nem sempre dá tempo, né, pessoal? Tudo bem, pessoal? Todos vocês, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco nós teremos nossos convidados especiais aqui conosco. E a gente abriu um minutinho mais cedo, só para que vocês possam ir chegando, se preparando e tomando seus assentos para assistir com categoria Severino Antônio e Kátia Tavares falando das belezas da infância. Muito lindo nosso tema de hoje. Muito lindo. Vão chegando, pessoal. A poética da infância. Obrigada, Ju! Você participou bastante, né? Foi muito bom. Foi um encontro de muita gente linda, muita gente generosa. Isso que fez a beleza da jornada falando de brincar. E amanhã, pessoal, não termina hoje, tá? Hoje nós íamos terminar, mas com esse convite lindo que Severino e Kátia aceitaram, nós vamos ampliar para amanhã o último encontro nosso. E aí sim, nós vamos falar das novidades, nós vamos fazer algumas falas, eu e a Elô, e trazer as melhores memórias para vocês da jornada toda. Não percam, tá bom? 5h30 mesmo. Vai ser muito bom ter vocês aqui, tá? Sejam todos bem-vindos. Sim. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Olá, Juscelia. Que bom. Obrigada que você gostou da jornada, Juscelia. Muito bom. Fico feliz. Sejam todos bem-vindos. Oi, Elis, querida. Que saudade. Ai, hoje promete ser um lindo encontro. Que bom. Lu, querida, que saudade de você. A gente vai se encontrar essa semana, né? Essa semana a gente volta. Estamos todos aí determinados a fazer a mudança onde nós estivermos. E esse foi realmente o objetivo da jornada, né? Para a gente se encontrar, para a gente falar de brincar. Oi, Cris, que saudade, querida! E para a gente pensar, né, sobre esse retorno. Logo, logo tá todo mundo voltando. Como vai ser esse retorno? Todo mundo tem essa pergunta, mas nós temos muitas dúvidas. O fato é que, de um jeito ou de outro, as queridas crianças estão à nossa espera. E eles vão vir com toda a força e energia para esse encontro libertador, né? Que será o retorno à sala de aula. Agora ou depois, eles estão apreensivos à nossa espera também. Certamente vocês já devem ter ouvido isso de alguma criança, né? Nas aulas online, ou em algum recado, ou em algum WhatsApp que uma mãe ou a própria criança manda para vocês, o quanto eles estão com saudades. Isso faz toda a diferença, né, pessoal? E, enfim, são essas marcas que a gente vai deixando, né, para a posteridade. Vão se achegando, pessoal, vão chegando, já já nossos convidados.
vão se achegando, nossos convidados estão chegando. E eles moram aqui pertinho de mim, que delícia, eles apreciam a Serra da Mantiqueira, né, da janela, eu também enxergo ao longe, e assim a gente vai se deliciando com essa, lá, minha aluna queria ser transportada para o colégio junto com você, que coisa linda, né, Vivi? Mesmo que virtualmente a gente continua mandando para eles, né, esse amor, esse afeto, as crianças precisam de nós e nós precisamos deles. Eu acho que a gente não tinha tanta ideia, né, do quanto eles são importantes para nós e nos fazem falta. Então a gente já vai se aquecendo, vai tomando seus lugares, pessoal, quem já chegou. Amanhã, às 5h30, estarei Elô e eu aqui para falar para vocês as memórias da jornada, os melhores momentos, tudo que a gente conseguiu conquistar de amizade, de coisas lindas que aconteceram durante esse mês de maio por conta da jornada. Oi, Maísa, lindos! O pessoal de Ibirité, que coisa linda! Seja bem-vinda, Luciana, que coisa boa! O Brincar é a Poética da Infância é hoje o nosso tema. E nós estamos só aguardando chegar nossos amigos queridos, né? Severino, Antônio e Kátia. Mas como eu estava falando, amanhã então, Elô e eu estaremos aqui. Não percam, tá bom, gente? Porque tem umas coisas muito legais que nós vamos falar para vocês que vão acontecer, né? A partir de segunda-feira, mês de junho, iniciam algumas coisas bem bacanas por aqui, na nossa página, fora daqui. E tem uma vida pela frente, né? Falando de brincar. Letícia, minha querida, que saudade! Já pode ficar com saudades, né, Mar? É verdade. Eu tenho recebido muitos direct falando, vou sentir falta das lives diárias. Que bom, Val, que aprendeu com toda essa gente linda que veio aqui, né? Muita gente bacana. Mas vai ter jeito da gente se encontrar. Vai ter jeito da gente estar juntos de novo. Amanhã eu conto tudo para vocês. Coisa linda. Que a gente está preparando, assim, com muito carinho para vocês, viu? Muito bom. Cris, minha querida estagiária, tenho 2 estagiárias lindas aqui que amo de paixão, Cristiane e Letícia. Cris foi minha estagiária, hoje é professora talentosa, de sucesso. Que delícia. O que vamos fazer agora todos os dias, 17h30? Tem uma pergunta aqui, o que nós vamos fazer? Esse ponto de encontro nosso, e é tão legal, gente, vocês não têm ideia. Sabe, aqui a família toda, né? Elô também com a família toda lá envolvida, para que às 17h30 todo mundo esteja trabalhando, né? Nós levamos isso tão a sério, que é como se fosse um trabalho nosso para vocês, para dedicar nosso melhor, né? Para vocês. E, enfim, a gente tem se dedicado todo esse tempo, todo esse mês de maio, anterior também, o tempo de março e abril, no planejamento, e enfim, estamos já propondo novas coisas para o mês de junho. Oi, Reinaldo, boa tarde! Obrigada, Cris! Que saudade de você, linda! Belezinha! Estamos aguardando os 2 queridos aqui. Vamos lá. Vamos ver se eles já chegaram. Ainda não. Vamos esperar só mais um minutinho. Gente, eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Pessoal de São José do Rio Preto, sejam bem-vindos. Que coisa boa! Infelizmente, a live de ontem nós não conseguimos salvar, não conseguimos publicar. Ela foi salva com todos os procedimentos corretos para salvar, mas ela não publicou. E a gente ficou sentido. O meu celular bloqueou, ficou 12 horas bloqueado, eu não conseguia logar. Só conseguimos
por outro acesso, né, que são as minhas filhas, né, parceiras que têm o acesso também habilitado. E aí, hoje pela manhã, ai, que bom, conseguimos, mas que nada. Na hora que fomos observar, a Elo que falou, Selma, não tô conseguindo achar a live para pôr no YouTube. Realmente não tinha publicado. E olha, nós ficamos muito tristes, muito sentidos. Pedimos desculpa a vocês. Em todos esses dias das lives não aconteceu isso. Foi a única vez, uma pena, porque foi muito bacana a live ontem com a Ariane. Muita gente mandou direct para mim e para ela, gostando, né, falando do que aprendeu. O pessoal de Santo André, sejam bem-vindos. E enfim, não conseguimos publicar a live. Eu sinto muito, pessoal, peço desculpas por isso. E aí vamos ver, né, se tudo dá certo para hoje. Nós estamos aqui numa força-tarefa. Elô lá, aqui a família, todo mundo antenado para que tudo dê certo. E essa live de hoje, tão linda, tão esperada, também vá para o nosso acervo da Jornada Falando de Brincar no YouTube e no IGTV. Tá bom, pessoal de Florianópolis? Sejam bem-vindos. O professor Severino já chegou. Vou então chamá-los. Que coisa mais linda, gente. Que delícia. Coisa boa. Hoje é dia lindo. Hoje é dia de se alegrar. Olá, Kátia! Oi, Selma, tudo bom? Bem sim, e vocês, como vão? Oi, Severino, como vai? Não tá dando certo. Estão conseguindo me ver? Estamos. Eu só tava com problema no microfone aqui. Eu tentei colocar o Instagram no computador, mas não consegui. Não, deu certo agora no celular? Tá bom. Agora deu. Tá ótimo, que coisa boa, nossa, que maravilha ter vocês aqui. Vocês não têm ideia do apreço que eu tenho, Elô tem, e nós, né, todos esses seguidores que estão aqui babando, esperando essa conversa deliciosa para ter com vocês, né? Que delícia! Eu agradeço de coração vocês terem aceitado esse nosso convite. E agradeço também a Fabi Vitiello, que foi nossa aliança, né? Para que vocês estivessem aqui também. A querida Fabi, que também participou da nossa jornada falando de brincar e que foi, assim, a nossa conexão principal, né? Muito obrigada de coração. E para que vocês comecem a falar, eu quero mostrar para todo esse grupo de seguidores que estão aí a delícia que são as obras de vocês. Para quem não conhece, precisam conhecer, pessoal. A Poética da Infância, Conversas com quem educa as crianças. Este aqui é da editora Passarinho. Nosso amigo da editora Passarinho também está aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Lindo. E aqui temos outro, Infâncias, Histórias Reais na Poética dos Dias. São livros lindos, cheios de afeto, parece pinga, assim, ó. Pinga, afeto, a gente olha, fala que coisa mais linda, a gente se encontra, a gente, né, se vê aqui, nessas páginas lindas que vocês escreveram. E eu quero apresentar para vocês, pessoal, quem é Severino e Kátia. Eu quero ler para vocês aqui o que nós temos a respeito deles. Severino Antônio Moreira Barbosa é doutor pela Unicamp e se dedica há mais de 40 anos ao ensino de redação, leitura, filosofia, literatura e também trabalha com formação de educadores. É conselheiro do Instituto Alana, do Instituto Rubem Alves e também participou no filme O Começo da Vida. Quem nunca assistiu aquela coisa linda, precisa assistir. Ele foi palestrante do ciclo Educar Hoje, no SESC, que fala sobre a importância da escuta. Participou também do Café Filosófico, que eu assisti, foi lindo, junto com a Renata Meirelles, né? Foi muito lindo. E junto com Kátia Tavares, trabalha em uma nova escuta da infância, com imagens poéticas e as indagações filosóficas das crianças,
que pertence às fontes da arte, da literatura e da filosofia. Kátia é mãe de 3 filhos e é a avó da Helena. Casada há 39 anos com Severino Antônio, é mestre em educação, pedagoga, psicopedagoga e especialista em desenvolvimento cognitivo. Tem formação na pedagogia Waldorf e em filosofia para crianças. Por muitos anos, ela teve experiência na coordenação pedagógica do ensino fundamental 2 e professora também de fundamental 1 e 2. Hoje trabalha como aconselhadora biográfica, psicopedagoga e dirige a Tessituras, que é o grupo de assessoria e consultoria em educação. Para isso, ela ministra palestra, encontros, formação de professores, oficinas, né? E também ela é autora, junto com o Severino, desse livro lindo, né? A Poética da Infância, Conversas com quem Educa Crianças, pela editora Passarinho, e uma pedagogia poética para as crianças, e O Quase, pela editora Adonis. Gente, que coisa mais linda, né? Eu vou tirar os comentários para que vocês possam apreciar a beleza, né, desse olhar brilhante dos dois, para que vocês, se depois quiserem colocar perguntas, a gente abre no finalzinho, né, Kátia? Mais para frente a gente abre para olhar o que vocês querem perguntar. Mas é muito gostoso a gente olhar esses olhos brilhantes para que eles possam mostrar para a gente todo esse afeto aí que o trabalho deles espelha para nós. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigado. Obrigada, Selma, de novo. A gente fica muito feliz de estar aqui. A gente pôde olhar um pouco a jornada que vocês fizeram, muito intensa, com várias dimensões da questão do brincar. Nós ficamos muito felizes também de estar aqui com você, com vocês todos que estão participando. É uma alegria para nós. Que bom. São encontros muito significativos, não é mesmo? Agora ainda, momentos atrás, eu vi você se dirigindo a pessoas que a gente nunca encontraria se não fosse aqui, nesse momento, não é mesmo? São pessoas que a gente reencontra de algum modo, né? Porque compartilham de esperanças, práticas, afetos, não é mesmo? Isso mesmo. Vidas dedicadas para a educação. Então, são encontros que são reencontros. A gente fica muito feliz, muito grato por ter sido convidado. Ficamos pensando que, como vocês fizeram essa jornada, nós poderíamos, assim, relembrar, retomar algumas coisas, fazer algumas sugestões. Trouxemos também umas perguntas para fazer. Kátia deu a ideia da gente fazer umas perguntas para a gente poder conversar um pouco. Não é? Que legal! Então, Tá ótimo. E aí a gente abre para os seguidores ir respondendo. Isso é bom também. Fica interativo, fica gostoso. Ótimo! E a gente sempre gosta, você sabe, não é, Sam? A gente sempre gosta de uma pequena epígrafe, né? Uma breve epígrafe. E antes da epígrafe até, nós pensamos assim, de falar uma pergunta-chave que está nesse livro, que a gente fica muito feliz, você falou com muita ternura desse livro, né? O Poética da Infância. Ele é cheio de ternura. Ele, para nós, é substância viva do nosso trabalho, dos nossos projetos de vida, dos nossos sonhos. A gente procura reunir o que encontra de melhor e pôr nos livros, né? A gente tenta colher, recolher as experiências mais bonitas, as sugestões que as pessoas mandam, as falas que nos são mais significativas, e a gente junta. Nós somos uma espécie de interlocutores, de intérpretes, né? Procuramos trazer a fala das crianças de toda parte, né? As falas de crianças de tantos lugares diferentes, até de fora do Brasil. Esses livros são antologias, na verdade, né? Nós recolhemos o que nós encontramos e podemos descobrir e elaborar, assim, do mais bonito nesse projeto de cuidado e de escuta amorosa da infância. Nesse começo do livrinho, logo na abertura, a gente fez uma pergunta-chave, que é assim, né? Como educar criadoramente as crianças em nossos dias? Essa é uma pergunta permanente, não é mesmo? Sim. Então, ao mesmo tempo, uma epígrafe e uma indagação, né? Como educar criadoramente em nossos dias?
esses dias tão vertiginosos, tão dilacerados e ao mesmo tempo tão cheios de possibilidades que nunca antes existiam? A segunda pergunta é: como cultivar sua sensibilidade, sua imaginação, sua inteligência? Essa pergunta é sobre o como, né? Como cultivar? E ao mesmo tempo já pressupõe, na verdade, que a inteligência tem que ser cultivada, a sensibilidade tem que ser cultivada, a imaginação. Nós nascemos todos inacabados, não é mesmo? Esse é o nosso Sim. destino humano. Nascemos inacabados e precisamos de desenvolver. Isso é educar, não é? E isso sempre pressupõe encontro humano, encontro do outro. E às vezes eu falo assim, como despertar a sensibilidade? A Kátia imediatamente me fala, não, com criança pequena não é despertar, é cultivar. Porque a criança ela já tem a curiosidade, o desejo de aprender, o espanto com o mundo, a admiração, né? Ela já tem as histórias. Nós precisamos cultivar. É uma bela metáfora, né? Então, como a gente Sim. faz isso hoje, né? Como é que a gente faz isso hoje? Então, essa é a nossa primeira indagação, que é a primeira do livro também. E a Kátia vai ler uma fala de uma criança que é muito, essa fala é muito querida para nós. É uma fala síntese desse encontro nosso, né? A gente gosta muito porque essa criança, ela tinha uma questão de não gostar de jeito nenhum de ficar dentro da sala de aula. Ela tinha por volta de 4, 5 anos e já começa, né, ali as escolas de educação infantil já começam com algumas letras, com alguma, né, para ir mostrando para as crianças. E ela se recusava fisicamente a isso. E depois de alguns anos, quando ela foi para o segundo ano, já tinha mudado, né, a nomenclatura, e ela foi ela não conseguiu aprender a ler e escrever, né, ela se recusava. E aí, quando ela chegou no segundo ano, outras crianças já sabiam ler e escrever, e ela não sabia. E ela aprendeu em menos de 2 meses a ler, escrever, e ficou no mesmo nível das outras crianças, nesse processo de leitura e escrita. E no terceiro ano, ela escreveu esse textinho. Eu vou só colocar um pedaço que a gente tem nesse livro, né? Uma pedagogia poética para as crianças. E a epígrafe seria: criança pode ser mais feliz do que a gente imagina se estiver perto de um adulto que ainda sabe ser criança. Nossa, Então, a gente viu que verdade. essa jornada também falou disso, né? Que o brincar tem a ver com a criança, mas tem a ver muito também com nós, com os adultos, e como que o adulto acolhe essa brincadeira da criança. Não é Isso mesmo? mesmo. Então, a gente Como achou acolhe, como valoriza, né? Como dar força, gás, né, para continuar. Como faz o brilho dos olhos da criança também aumentar, né? É o adulto que faz também. isso. Então, a gente gosta muito dessa fala da Ana Júlia, porque ela revela, né, a importância do adulto também ser criança, né? Trazer a criança interna. E precisamos lembrar sempre daquelas questões que são primordiais. A criança precisa da nossa escuta, precisa do nosso diálogo, precisa da nossa referência. A criança, ela precisa desse afeto. Isso é primordial. É como o ar, a água, o alimento, né? A criança precisa das outras crianças. A criança precisa de contato com a natureza. A criança precisa brincar livremente. E quem são os interlocutores, os mediadores de tudo isso? Esses adultos que têm como parte da sua vida trabalhar com a educação das crianças, que são as pessoas amigas agora que estão aqui com a gente. Imaginamos isso, né? Isso mesmo. Estão né? nos ouvindo, né? Estão Que nos ouvindo, seguem, estão... que vão atrás de onde a gente está, né? Que se inspiram nas nossas palavras, nas nossas ações. E que depois nos mandam histórias tão preciosas, exemplos tão bonitos, né? Nós temos um acervo, que inclusive parte dele está nos livros, né? Que é uma preciosidade das nossas vidas, né? E não param de chegar as histórias, as experiências, as práticas. Na verdade, são práticas de esperança, né? A gente vê que o mundo não está acabado, a história não está acabada, né?
o mundo Uhum. recomeça, a gente pode reescrever a história, apesar de todas as tristezas, né? Apesar desses dias tão difíceis que estamos vivendo, apesar dos imensos desafios, a gente sabe que o mundo pode recomeçar. E essas pessoas mandam muitas coisas bonitas para nós. A gente vai ainda lembrar algumas hoje aqui, dessas bem recentes, viu? Que Ah, chegaram que agora, coisa nesses linda. dias. Que Nós lindo. queríamos também, como começo de conversa, lembrar de criança falando de criança, definindo criança. Nós escolhemos duas daquela experiência muito bonita na Colômbia. Acho que todas as pessoas amigas se lembram, né? Aquele professor admirável, o Naranjo, ele dava aula de artes e filosofia, escola rural do interior da Colômbia. E ele tinha uma relação muito viva, muito vívida com aquelas crianças, com aqueles adolescentes. Ele brincava muito, ele brincava com as ideias, brincava com as palavras, brincava com os corpos. Eram aulas de arte e filosofia muito cheias de vida. E, dentre as experiências, o que tornou célebre essa aventura dele na Colômbia foi que ele brincava com as crianças de fazer definição. Acho que todo mundo já viu, né? Ele fez um livrinho magistral com as crianças. Ele, de um modo muito delicado, ele disse que ele foi só o organizador do livro, né? Muito bonito isso, né? Ah, Ele é o que lindo. organizador. Generoso. E o nome do livro, vocês se lembram? É uma ideia de uma criança. O livro se chama Casa de Estrelas, porque uma criança disse que o universo era a casa das estrelas. Então virou o nome, né? É um livro dicionário criativo, lúdico, feito pelas crianças, né? São Que todas lindo. crianças, até 11 anos. E nós escolhemos duas falas e pusemos nesse livrinho. Nós pusemos para homenagear o Casa das Estrelas. Eu escolhi duas para ler. Acho que vocês vão se relembrar. Como é que a criança fala da criança, né? Então, um menino de 8 anos, chamado Juan, o Juan definiu a criança assim: a criança é um humano feliz. Ah, que Vejam, gostoso. é um humano feliz. Essa ideia, para nós, nunca poderá ser esquecida. Não é mesmo? Nossa, A que criança é um lindo. humano feliz. Nós precisamos, de novo, preservar isso, né? Cultivar isso, Que alimentar lindo. isso, desenvolver circunstâncias propícias para que a criança continue sendo um humano feliz. E a outra definição que a gente escolheu para homenagear o livro aqui, Criança Falando de Criança, é um menino pequenininho agora, Luiz Felipe. Esse tem 5 anos. O outro tinha 8. Esse tem 5. Imagina uma criança de 5 anos. Eu queria convidar todas as pessoas amigas que estão aqui para pensar em criança de 5 anos, né? Todos já convivemos com crianças de 5 anos. Sim. Nas famílias, nas vidas ou nas escolas. Imagina um menininho de 5 anos, Luiz Felipe define a criança assim: criança com ossos, com olhos e brincam. Imagina. Coisa linda, Definição né? com 3 elementos: ossos, olhos e brincam. É muito interessante que é uma definição concreta, né? Uma definição viva, é conhecimento vivo, encarnado, né? Não é conhecimento Sim. teórico, abstrato. A criança ignora isso, né? Conceitos abstratos, conceitos lógicos abstratos. É tudo vivido, é tudo conhecimento de vida, né? Sentido. É pensamento sentido. Então, o que é criança? Tem ossos, tem olhos e brincam. A brincadeira define a criança, essa dimensão da vida que é a criança, não é mesmo? Que é a infância. Lindo. Todas as dimensões da criança estão no brincar. Esse menininho foi muito feliz, né? De Foi. definir osso, olho e brincadeira, né? Todas as dimensões da infância estão no brincar livre, no brincar espontâneo. Eu não queria falar uma outra coisa aqui, não vou falar não, que está nessa página mesmo. Você viu na página que você está na mão aí, né, Zé? Porque é Vou abrir triste. de novo. Porque é triste. A gente pôs também a criança definindo o que é adulto, o que é professora, mas eu prefiro nem Ah, falar, porque é o triste. Anivete, que é mulher. A É mulher é verdade. interessante. A definição da mulher a gente gosta muito. E nós temos um É, grande é amigo bonito. que nós vamos citar aqui hoje. Nós vamos mostrar para ele o Tarcísio Bregalda, que tem poemas
da voz da infância, assim, incomparáveis, que ele recolhe no trabalho dele de dentista, num posto de saúde de uma cidadezinha no alto da Mantiqueira, em São Bento do Sapucaí. Ah, que delícia. Nós vamos mostrar para o Tarcísio, porque ele ama essas poéticas da infância, e ele teve uma reação inusitada. A criança falou, você sabe, né, Selma? Mulher Sim. é o ser humano que a gente não pode consertar, né? Mas Que é muito lindo. interessante isso. Não pode consertar. Na hora o Tarcísio falou, claro, óbvio. Como que vai consertar uma coisa que é perfeita? Olha só. Que lindo, tá vendo? O olhar da criança, né? É Tarcísio teve o olhar da lindo. criança, né? Mas tem É umas muito falas aí, lindo. tem umas falas aí de adulto que a gente fica triste quando eles dizem, por exemplo, que o adulto é aquela pessoa que em tudo que fala vem primeiro ela. Imagina como a criança percebe a gente, não? Tudo que você Esse é fala triste. primeiro Tem uma criança de não é 8 triste. anos, né, que fala Não é isso. triste. Ou Tá na dizer página que a professora... 42, pessoal. Quem tá aí com o É, livrinho, acompanhe com a gente. É triste é, mesmo. ou associar a escola com cópia, né? Tem uma definição aí que é professora, professor, Professor, alguém que não se cansa de copiar. Isso é triste, né? pessoa que não se cansa de Não é mesmo? copiar. Ai, que Isso é triste dó. para todos nós, né? Muito ruim. Mas, ó, pode não ser assim, não é mesmo? Pode não Pode, ser assim. E eu sei pode, que essas deve, pessoas né? todas que estão com a gente não fazem assim, não é mesmo? Sim, sim. Toda parte, em todo lugar, em todos os espaços, tem experiências cheias de vida, não fazendo assim, né? Ao contrário, né? Lugar de Isso. encontro, de diálogo, de criação, de afeto. Isso é formação humana, né? Lembrando sempre que a gente precisa escutar a criança e escutar a criança como criança. Então, nós escolhemos também duas definições desses dias agora. A Kátia vai ler para nós. Uma criança pequenininha definindo o que é a pandemia. Foi muito interessante. Foi um vídeo que nós recebemos. E uma outra definindo o que é o vírus, o que é o coronavírus. Foi muito legal, coisa bem recente mesmo. A Kátia vai ler para nós, né? A pandemia, a menininha, ela definiu como um furacão. Era um furacão e ele tem um fogo no meio dele, então ninguém podia sair na rua, porque senão a gente ia entrar nesse meio desse furacão. E aí a mãe pergunta, mas você sabe o que é furacão? Ela falou, não. O legal é que ela não sabia o que era furacão, né? Daí ela falou assim, mas meu irmão me explicou que é uma coisa muito forte. E aí ela explica e faz o gesto, né? Porque criança é corporal, né? Então ela começou a girar como se fosse um furacão. Então era por isso que não podia sair na rua, senão a gente ia entrar no meio desse furacão, que no meio tinha um fogo. Ia se queimar, né? Olha só que queimar. potente, né? É pandemia. E o outro explicou para um coleguinha, por telefone, assim, por WhatsApp, que ele sabia que não podia sair de casa porque o vírus era do tamanho de uma formiguinha bebê. Então, a gente não ia enxergar. A gente não podia enxergar. Então, não tinha como a gente sair. Então, olha a imagem que as crianças... Como que as crianças entendem? Elas entendem por imagens. Né? Isso. Faz essa imagem dela, entende. Então, não dá para a gente explicar conceitualmente o que é o vírus, né? Porque elas não vão entender. São essas definições que ajudam com que ela elabore, né, esse momento que a gente está vivendo. Isso. E que bom, né, que os adultos possam ter essa escuta, né? Para que também a criança podendo falar, ela consiga também expor, deixar esvair essa possível ansiedade, né? Algo que esteja vivendo e que não esteja conseguindo transportar, já que é tão abstrato para elas, né? Isso. Com certeza. E lembrando que para a criança, ela pensa por imagem, ela sente por imagem, ela pensa por sentimento. Eu queria lembrar isso com todo mundo. A linguagem primeira é a imagem, não é o conceito abstrato. Na história de vida de cada ser humano e na história da humanidade, a linguagem primeira são as imagens, são as comparações, são os sentimentos, são as imaginações vividas. Isso é a linguagem mais concreta. Muito mais tarde é que vem o conceito abstrato, as definições, não é? Eu sempre falo assim, é muito importante o conceito, mas tem sua hora, é mais tarde, não é na primeira infância. Ele não pode predominar.
Não adianta você dar definição de dicionário do que é um cachorro. A criança jamais vai viver isso. Ela não vai brincar com esse conceito, ela não vai ter amor pelo conceito. Não é o conceito que vai esperar a criança quando ela volta da escolinha, não é mesmo? É a Sim, experiência viva, é a experiência vivida. A criança pensa por imagem, por sentimento, por história, por pergunta. A escuta da criança tem que ser assim, não é mesmo? E a escuta da brincadeira também. Porque tudo isso que a gente está conversando está nas brincadeiras. Nas sim. brincadeiras estão a natureza da criança, a essência da criança. Eu não sei se você sabe, Sam, a gente tem... Falamos esses dias ainda com a Fabi, com a Thelma, no encontro lá da Casa Diálogo. A gente tem feito Participei. a gente tem feito uns embates teóricos, sabe? A gente tem defendido contra aquela ideia ultra, hiper relativista de que não existe nada que seja essencial, não existe nada que seja natural, que tudo é um construto. Nós temos dito, não, existem coisas essenciais. O brincar é essencial. Sim. Isso é da natureza da criança. E o argumento nosso é, observe as crianças, veja as crianças. Então, sim. Segundo argumento histórico, em todas as histórias humanas, em todas as sociedades, em todas as culturas, em todas as épocas, em todas as classes sociais, as crianças brincam. E elas só não brincam se forem interditadas, proibidas, impedidas de brincar. Então nós temos feito essa defesa, né? Que quem quiser escutar a criança e cultivar a criança como um ser humano feliz, cheio de possibilidades de vida, né? Vivendo um momento único da vida, precisa ter escuta da brincadeira, que é a síntese de tudo. Inclusive, eu estava falando sem querer fazer muita teoria, eu fiquei procurando umas coisas assim. Por exemplo, 25 séculos atrás, numa das matrizes da cultura ocidental, a teoria platônica, por exemplo, já pressupunha uma educação com brincadeiras sérias. Platão falava a brincadeira séria, porque é a que educa a criança. É a educação encantadora, tem a ver com espanto, com admiração, com sentimento, com amor crescente às coisas belas. A criança aprende a amar gradativamente as diferentes formas de beleza. Isso é, na opinião dele, a educação com a brincadeira séria. Eu acho legal lembrar isso, porque outro dia o Pedro Afonso, nosso amigo que está acompanhando aqui, fiquei contente que eu vi agora há pouquinho uma frase dele. O Pedro Afonso ainda lembrava, nós na vida adulta desnaturamos tanta brincadeira que quando a gente quer dizer que a coisa é de verdade, a gente fala, ó, é coisa séria, não estamos aqui para brincar, não é mesmo? Ninguém está aqui brincando. Que pena. Olha que perda, né? Que perda de noção nossa de como a brincadeira é séria, profunda, essencial, né? Isso eu estou falando coisa, imagine, 25 séculos atrás, uma das matrizes do Ocidente, né? Que é o pensamento platônico socrático. Na verdade é Pitágoras, Sócrates, Platão. Depois eu fiz um corte, 4 séculos atrás, o Comênios, aquela revolução educacional do Comênios. E logo no começo da didática magna, o que o Comênios fala? Ele fala, precisamos de uma escola para todas as crianças. Você se lembra? É uma coisa bela, né? Sim. Todas as crianças, filhas dos ricos, dos pobres, dos camponeses, dos nobres, meninos, meninas, todas as crianças. E ele fala, e uma escola em que elas tenham alegria, não se enfadem, nem elas, nem as pessoas educadoras, todos tenham grande alegria. Isso faz 400 anos, né? É outra matriz do mundo nosso, né? O pensamento lá. Estava nascendo essa concepção humanista moderna, né? Eu não gosto de falar o outro lado também, mas ele fez uma crítica muito forte. Ele dizia, nós não podemos mais ser espantalho de criança. Escola que é espantalho de criança. A criança quer sair correndo da escola, nunca mais voltar. Como não ser espantalho? Acolhendo a brincadeira, né? Tem que ser uma escola feliz. Não é? Voltada para a brincadeira, que cultive a brincadeira da criança, com todas as dimensões criadoras de conhecimento, de criação, de interação, de terapia, né? De expressão que a brincadeira tem. Ele dizia, do jeito que nós estamos fazendo, muita sala de aula, na verdade, é sala de tortura. Olha que coisa forte.
Uhum. Sala de tortura da criança. Nós estamos torturando a inteligência das crianças. É uma fala dura, mas é verdadeira, né? Ele tinha razão de falar isso. E a gente não pode, né, criar formas modernas e contemporâneas de torturar as crianças, não é mesmo? Vamos Eu lembrar costumo que dizer, sabe, Severino, eu costumo dizer para as minhas crianças assim, e sempre, escola é lugar de ser feliz. Então, é as isso. crianças têm que estar felizes na escola e nós também temos que trabalhar feliz. Isso, Né? isso. Escola Não é é lugar de isso? ser feliz. Vem brincar, que escola é lugar de ser feliz. Isso. Exatamente isso, não é mesmo? Esse é o grande projeto humanista, né? Não importa a vertente que a gente esteja, a corrente que a gente esteja, né? Esse é o grande projeto humanista da educação como formação humana, né? E para a criança ter voz, poder criar, poder contar história, fazer pergunta, inventar. A Kátia me dizia esses dias que uma criança gosta de falar que inventou tal coisa, não é mesmo? Muito. Os descobrimentos, né? A criança faz descobertas, né? Ele é um grande descobridor do mundo, das palavras, né? Dela Que mesma, dos delícia. outros. Nós escolhemos 2 textinhos do Tarcísio que a gente sempre leva. Talvez algumas pessoas amigas já tenham visto, mas a gente leva em todo lugar, sabe? A gente leva em toda parte, mas em toda parte, porque eles são experiências muito felizes. Eu vou pedir para a Kátia ler. Eu queria que todo mundo observasse uma coisa. Tem a descoberta da criança e tem também a criança indo falar isso com um adulto. É muito importante. A criança precisa falar para nós, adultos, das coisas que ela descobre, que ela cria, que ela inventa. Né? Eu vou pedir esses 2 poeminhas do Tarcísio. Estão no livrinho também, né? Estão no livrinho. Vou pedir Vamos para a achar. Kátia, nós combinamos. Quem tiver com o livrinho por acaso, né? Está na página 37. Já? Criança de 5 anos, a professora Leia. Já sei o que é cor-de-rosa. É vermelho devagarinho. Isso é magistral, né? Essa definição é magistral. É muito bom. Quem quiser entender como que a criança pensa por imagem, descobre o mundo por imagem, é pensar nesse exemplo, né? E Sim. como a criança pensa por comparação, por metáfora, por analogia, né? Por semelhanças. Ela traduz o mundo nessas grandes metáforas, né? Vermelho, devagarinho. Não, e como é corpóreo isso, né? Não é corpóreo isso? Não é o Sim. movimento da criança? Que gostoso, né? A dança das cores, né? O vermelho devagarinho. E todo mundo viu, né? Vai falar para a professora Leia. É fundamental pensar isso. Precisa ter a professora Leia para escutar, não é mesmo? Para Sim. reconhecer, para ajudar a criança a dar nome para o mundo, criar sua imagem do mundo. Professora Leia. Se não tivesse a professora Leia, talvez essa criança não guardasse essa imagem, né? Talvez essa imagem se dissipasse. E se a professora não ouvisse, ela não iria contar, não é verdade? Nós Isso sabemos mesmo. que a professora Leia escutava, né? E tem uma outra também muito bonita, no dia do aniversário de uma criança, né? Que também, convergentemente, coincidentemente, estava no dia do aniversário de 5 anos, né? Olha lá. Clara ia completar 5 anos. Papai, tem música dentro da minha boca. Que delícia. Isso, Alegria, felicidade, né? não é? A criança descobrir que tem música dentro da boca e vai falar para o pai, né? Muito legal. E você estava falando da questão da criança gostar de inventar. Eu lembrei daquela história que eu ouvi lá em São Bento também, eu ouvi de um pai que a criança contou uma história para a amiguinha e a amiguinha falou assim, mas a história que você contou, ela é de verdade ou ela é inventada? Olha, Aí Que belezinha. a menininha ficou assim meio espantada e falou, mas tudo é inventado. Essa árvore é inventada, esse banco é inventado. Ela foi citando o todos cachorro é o cachorro inventado, é inventado. Olha só. a nuvem É, é inventada, não é isso? Eu O achei Não mundo tem, é inventado, não não tem é? distinção para ela, né? Porque Isso, para ela tem exatamente. vida, né? Isso, tudo tem vida, tudo tem voz, não é mesmo? Ela Sim. conversa com as vozes de todas as coisas, né? E é interessante que não existe um abismo entre perceber e imaginar, não é? Sim. Não existe um abismo também entre pensar e sentir. Isso é muito importante. Nós vamos, no finalzinho, lembrar isso de novo.
essa junção viva entre sentir e pensar, entre ver e imaginar, são componentes da poética da infância, do que a gente chama de poética da infância. A gente volta a isso daqui a pouquinho. Eu queria que a Kátia lembrasse uma coisa muito querida desses dias também. Nós estávamos pedindo para umas professoras lembranças felizes da infância ligada à escola. Sim. E duas lembraram uma coisa muito impressionante para nós, né? Uma lembrando a professora que ficava na porta esperando as crianças. E a outra lembrando a professora da alfabetização. Queria que a Kátia lembrasse com a gente. Foi uma coisa muito bela. Acabou de acontecer com a gente isso daí. Essa professora lembrou, a lembrança dela foi a professora de primeiro, na verdade ela estudava na roça e eram as escolas, né, as classes multisseriadas, e a professora dela, ela imaginava assim, como uma professora muito alta. A gente não sabe hoje se é a visão da criança ou se realmente a professora era muito alta. Visto de cima, né? De baixo. Ela ficava esperando ir para a escola porque ela sabia que ia chegar lá e a professora ia pegá-la no colo e levantava essa criança lá em cima. E ela falava que era como se ela estivesse voando, que ela se imaginava voando na hora que a professora pegava. Olha só, que memória, né? Que memória passar essa sensação, né? E depois traduzir uma narrativa, né? Que coisa linda, como marcou para essa pessoa, né? Você vê, né? Décadas depois, quando a pessoa é solicitada a lembrar uma memória, lembra isso. E não separa isso da escola. Isso é um lugar de felicidade, não é? Como você disse, né? É uma escola feliz, né? A criança tem vontade de ir, sente falta, tem desejo de ir, né? E voar no abraço, voo. É um abraço que é voo, né? É um voo, abraço. Que delícia. E a outra professora, nesse mesmo exercício, falou uma coisa muito bonita da sua alfabetização. Ela falou que ela lembrava, tinha memória muito bonita, assim, da alfabetização, da sala, dos amiguinhos, da professora, como a professora era acolhedora, como a professora era amorosa. Ela, assim, ela diz que ela sente no corpo essa amorosidade da época de quando ela estava na alfabetização. E ela disse que quando as crianças começavam a fazer muita baguncinha ali entre eles, disse que a professora brincava, punha a mão na cabeça e falava que ia sair pela janela. E aí todas as crianças imitavam a professora e falavam que iam também junto. Olha que cena maravilhosa, né? E aí elas, nesse momento, né, se retomava tudo. Então, olha que interessante, né? Essa menina lembrou, que hoje é uma mãe de 4 filhos, lembrou dessa cena, dessa professora tão querida, que é a Denise Pacheco, que eu acredito que ela esteja nos ouvindo também. Ai, que delícia, que beleza. Que a professora esteja ouvindo. Ela tinha falado Marcante, né? Que delícia. Tudo são marcas de afeto, né? Daqui a pouquinho, daqui a 2 minutinhos eu já abro aqui para a gente poder ver os comentários e as perguntas, né? Ah, legal. A gente queria lembrar uma coisa também. A gente gosta muito de teoria, ama teoria, mas precisa ter umas coisas bem práticas também, né? Nós temos um critério prático da alegria nossa quando a gente chega para conhecer uma escola. Escola de criança, escola de Fundamental 1. Nós temos uns quesitos, né? Olha só. A gente sempre olha, Selma e pessoas amigas aí, a gente sempre olha o espaço. Se tem árvore, se tem espaço para as crianças brincarem, árvore para as crianças subirem, terra, chão, que a criança possa ter essa liberdade e esse espaço para se movimentar. Porque isso para a gente é uma alegria quando a gente vê essas escolas que têm esse espaço do brincar muito livre, né, para as crianças. Nem que seja uma árvore, não é mesmo? Pelo menos uma árvore. Que a criança possa, né? Usar, subir, tem acesso, né? Nós temos umas árvores aqui no Brasil muito próprias para a criança subir, né? Por exemplo, goiabeira, tem umas mangueiras, umas goiabeiras muito próprias. Cabeira. São muito próprias para a criança, né? Que delícia. A gente sempre vê como que criança que está tendo essa felicidade de subir na árvore, como ela faz referência a isso. Nós estamos vendo agora, uns textinhos para ler aqui também de criança,
trazer aqui para a conversa, nós estamos lembrando de um textinho, que é uma fala, na verdade, de um menininho lá de Lisboa, de uma escola pública lá de Lisboa. A pessoa que estava animando a conversa perguntou do que eles mais gostavam na escola. E o menininho, de 5 anos, falou que ele mais gostava era o recreio com a árvore carregada de amigos. Você Que imagina muito feliz, né? Recreio, A árvore carregada de amigos, como se fossem os frutos da árvore. Essa metáfora que é delícia. pura poesia, não é mesmo? Sim, que experiência linda, né? A gente tem procurado também sempre sugerir essa coisa que é tão simples, né? E tão necessária, que a gente saia um pouco da sala com as crianças, né? Não só do infantil, mas também no Fundamental 1, no 2. Sair um pouco para olhar livremente as coisas, né? Andar pela escola, ver o que nunca viu. E a Cátia fez muito isso, muitas vezes, né? E quando eles são maiores, dá até para pedir uns textinhos, né? Para eles fazerem anotações do que foi, assim, descoberta, admiração, espanto. Eu pedi para a Cátia, pedi muito para ela ler um pedacinho de uma das saídas de sala, dessas aventuras pela escola, né? De descobrimento, né? Com as crianças. Tem uns muito bonitos aqui. É até difícil escolher, né? Mas, ó, esses daqui eu gosto demais. São crianças de 11 anos, né? A gente está sempre tratando a criança até 12 anos, tá bom? Que é a referência internacional, né? Sim. Primeira infância, até 6 e depois até 12 criança ainda, né? É muito importante também, né, Severino, falar isso, porque muita gente, quando as crianças saem da educação infantil, já não chamam mais as crianças de criança, chamam de aluno, né? Ela perde essa identidade, né? Como que E a gente pode, tem né? documentos, né, que falam que as crianças são crianças, né, até 12 anos, o Estatuto da Criança, do Adolescente coloca isso. Não que a gente tem que seguir o documento, a gente tem que seguir Isso, uma concepção verdadeira, né, que isso. conceda essa criança, né, com a sua potência, né? A gente já fica preocupado que muda de nome, né? Não chama mais educação, não é passar e ensino, não é triste? Tem isso A criança também. com 6, 7, 8 anos já não é mais educação, é ensino. É só ensino. E todas as outras coisas além do ensino? Devia chamar educação, né? O Sim, jardim então abrangente. a gente gosta mais de jardim de infância do que educação infantil, sabe, Mas Céu? pelo menos Gosta não chama mais, de Kátia? educação, né? O outro vira ensino. Não é uma perda? Você não acha isso? Ai, não E sei. chamar de aluno? Agora é aluno e ensino. Ele foi lá para ser ensinado. Não é só isso, né? Não, é uma Só, troca. A gente aprende mais com ele. claro, é um pedaço, né? Tem outros pedaços tão bonitos, né? Essa criança que está lá, ela tem saberes, tem histórias, tem reflexões, tem perguntas, né? Isso vai ser uma troca, não é mesmo? É diálogo, né? Se não tiver conversa, se não tiver diálogo, não tem formação humana, não é mesmo? Então, Isso olha esses textinhos. E é interessante que esse menino achava que não era capaz de fazer nada. Ele se achava incapaz de escrever e de pensar. Acho que é importante falar isso, né? Quando ela me contou, fiquei muito impressionado. Não é só pela qualidade do texto, que parece não, é alta literatura. Mas é uma criança que achou que era incapaz. Até que alguém chega e conversa, né? Eu gostava de fazer esses exercícios, né, com eles, justamente para eles se descobrirem, né? Eu dava aula de ética era relações humanas, né? E então eu fazia esse tipo de atividade, saía muito com eles, com os alunos do Fundamental 2. E aí esse menino escreveu: velha árvore, uma folha cai. Será vida ou morte? Nossa. Esse texto é um pequeno poema de alta qualidade. Você pode ler de novo? Só mais uma vez. Velha árvore, uma folha cai. Será vida ou morte? Olha a reflexão desse menino, né? Então, ele ficou... E quando ele me mostrou e que eu fiquei encantada, ele ficou olhando assim, sério, você gostou assim, Cátia? Eu falei, lógico, isso é maravilhoso. Daí ele foi escrever outro. Que lindo. Vento sopra suave, despercebida passa a vida. Olha, Nossa. como que pode? Isso é a infância. Isso é a criança. Vento sopra suave, despercebida passa a vida.
Que potência, né? E esse menino achava que era incapaz de pensar, incapaz de aprender, incapaz de escrever. Por isso que é tão importante a pessoa que educa acolher, né? Cultivar, né? A Cátia Sim. sempre me fala que uma das coisas mais importantes na educação da criança é a confiança que a criança tem de que ela é capaz de aprender, né? Sim, Essa sim. confiança, essa esperança, isso é fundamental para que ela aprenda, não é mesmo? Eu vou ativar os comentários para todo mundo falar aqui o que está achando, essa coisa linda. E a gente fica pensando, né? Além de tudo isso que nós estamos conversando, né? Que a brincadeira traz todas as dimensões da infância, né, de felicidade, de liberdade, de conhecimento, né, de interação, de terapia. Além de tudo, ainda tem a dimensão da vida criadora, né? Que tantos teóricos falam, né? Vida criadora. Depois, no adulto, é tão importante despertar isso, cultivar isso, né, no adulto. Vida criadora. Um dos modos é a convivência sensível com as crianças, né? Uma das maneiras de despertar em nós tudo que passa a adormecer, né? Que passa a dormir, né? A convivência com as crianças, a escuta dessas descobertas poéticas das crianças, né? E tem uma história atrás da outra, né? Não para. Esses dias chegou uma história muito bonita que a Cátia já contou. Eu vou pedir para ela contar de novo. Dá tempo? Conta sim. Bem rapidinho. Dá sim. Nós estamos 6h20. Dá até tristeza saber que está acabando. A gente pode até pensar em estender essa live, meu Deus. Tem tanta gente elogiando, emocionada, olha só, encantado, todo mundo. Vou pedir para a Cátia, bem breve, contar duas coisas. Uma, que aconteceu lá no Vale do Paraíba, na cidade, do lado da nossa cidade natal. A nossa cidade é Cachoeira Paulista, né? E isso aconteceu em Guaratinguetá. A história do brigadeiro, que eu acho que é síntese de tudo também. E agora contar, convergentemente, coincidentemente, uma história de São José dos Campos, que acabou de chegar para a gente, também no Vale do Paraíba, né? Então, minha cidade. Cidade onde eu trabalho. Então, a gente sabe que é a nossa cidade, né? Então, a gente escolheu que acabaram de contar para a gente, né? Você conta brevemente o brigadeiro? É uma historinha matriz essa do brigadeiro, né? Que delícia. Nós temos falado, Selma e pessoas amigas, que uma das matrizes da infância é o animismo, né? Que tem relação com a poética da infância, que tem relação com o brincar. É uma das maneiras que as crianças mais brincam, né? Que é através da conversa com tudo, né? Com todos os objetos, com os animais, com as plantas. E eu tenho falado, sempre falo, né, nas formações de professores que a gente dá para as comunidades, a importância de nós acolhermos o animismo da criança. E aí eu estava numa festa de aniversário e uma mãe explicando para a criança por que ele não podia comer o brigadeiro naquela hora, porque infelizmente nas festas de criança a gente põe os docinhos tudo baixinho e só pode comer depois do parabéns. E as crianças ficam olhando aqueles Fica inventando a mesa. E a mãe tentando explicar para ele por que não podia, que tinha que ser só depois do parabéns, e ela tentando explicar logicamente. Eu vi que a criança não estava entendendo. E aí eu conheci a mãe e falei, deixa eu conversar com ele, né? E fui conversar. Falei, olha, vamos lá pertinho da mesa e vamos ouvir o que o brigadeiro vai falar pra gente. Se pode comer agora, ou se tem que ser depois do parabéns. E aí ele foi todo feliz comigo, a mãe deixou. E a gente chegou lá pertinho, eu agachei e falei, tá ouvindo o brigadeiro falar? Ele ficou quietinho. Eu falei, ele tá me falando que vai ter que ser depois do parabéns. Aí ele olhou para mim e falou, para mim ele disse outra coisa. A história é perfeita, não é? Ela é perfeita, perfeita. Perfeita. Ai, que delícia! Foi muito legal. E esses dias, uma história encantadora de uma criança aí, de São José dos Campos. Nós temos uma memória muito feliz de São José, que a gente esteve aí o ano passado, convidado pelo amigo Carlos Abranches, né? Nós tivemos uma conversa de pedagogia muito feliz, né? Foi muito feliz. Faz pouco tempo que estivemos em São José, né? Uma criança mandou pra gente, bem brevemente, você conta? Vai acabar, Nossa, já está acabando a
Meu Deus, Gente, não tô nem percebendo. Ah, não acredito. E Ai, se a gente pode continuar? um pouquinho a gente pode, uns pode. minutinhos a gente pode.